Graça e paz, Jesus, nós te louvamos e pedimos a Ti, Senhor, fala conosco em nome do Senhor, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja sobre todos nós. Que possamos, nessa sexta-feira, Senhor, à tarde, esse momento, que possamos entrar na Sua presença com ações de graças em nome do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos concede, um momento de estudo da Tua Palavra, que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Nos dá um coração quebrantado, para a honra e glória do Senhor, e que nós possamos juntos, em nome de Cristo, aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós todos os dias, todos os momentos. Muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor me concede, de entrar na casa desse meu irmão e minha irmã, e trazer um pouquinho da palavra do Senhor para nós meditarmos essa tarde. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela fidelidade de vocês. Nós estamos juntos nessa sexta-feira. É o momento que eu trago uma palavra para você, para nós meditarmos um pouquinho do que o Senhor tem para nós. E eu queria meditar com você esta tarde num tema que a gente precisa um pouquinho nesses dias atuais que estamos vivendo. E esse tema é a humildade, o exercício da autonegação. Humildade, o exercício da autonegação. É isso que eu queria estudar com você esta tarde, para que possamos pensar um pouquinho mais nessa caminhada cristã. O nosso exemplo máximo sempre será Jesus Cristo, e um exemplo claro de humildade. Ele tinha a chance de ser uma pessoa soberba, de ser uma pessoa que poderia viver aqui na terra com todos os propósitos que ele acharia que deveria ser, ou seja, ele deveria ser rei aqui na terra, mas ele veio humildemente e nos ensinou o que é ser humilde. E a minha pergunta vai para você agora nesse momento é: você se considera uma pessoa humilde? Você conhece alguém que é humilde? Ou você conhece alguém que não é humilde? E eu queria meditar com você para nós pensarmos, estudarmos um pouquinho nessa visão de humildade, o exercício da autonegação. Por isso eu quero propor esse estudo essa tarde e trabalhar um pouquinho no nosso coração uma visão de humildade, tendo como referência a pessoa máxima da humildade, que é o Senhor Jesus. Se você tiver a sua Bíblia aí, você bem sabe que eu gosto que as pessoas leiam comigo aqueles versículos, capítulos, porque elas podem pensar por si só, não engolir tudo que eu falo, e sim pensar, refletir, porque a palavra do Senhor é, ao mesmo tempo que ela ensina, ela nos instrui a estar aprendendo a cada dia e questionando se é isso que eu estou trazendo a você essa tarde, se está realmente escrito nesses versículos, capítulos e assim por diante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um texto como base para nós pensarmos um pouquinho sobre humildade, que está lá em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 diz assim essa palavra do Senhor Jesus: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Lindos versículos, não é? Jesus está dizendo que nós devemos aprender com ele o que é ser humilde, o que é caminhar aqui na terra com o coração cheio da humildade. E nós podemos aprender isso com ele. Jesus veio, se esvaziou de toda a sua glória e trouxe consigo, não a soberba, ele trouxe consigo a humildade de coração, de atitude. E ele se prostrou perante a criatura
para nos ensinar o que é ser humilde. Por isso é importante você pensar que a autonegação é um passo de fé. Essa autonegação, que é esse tema que eu trouxe para você, a humildade, o exercício da autonegação, é para nós pensarmos que o passo que eu tenho de fé em Jesus me faz refletir sobre a minha vida. E o cristão que abre a mão de buscar, de fazer aquilo que ele mesmo quer para si, para um bem maior, que é ser exemplo de seguidor de Cristo Jesus, deve se portar em sua caminhada com o coração humilde, com atitudes humildes, sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor e somos servos de Jesus para levar o exemplo máximo, que é a humildade naquele que é o Salvador do mundo. É tão claro isso que Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos, dizendo para mim e para você essa tarde: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que quer dizer esse versículo? Assuma a sua responsabilidade perante o reino de Deus. Tome a cruz de Cristo e vá em todos os lugares com o coração humilde e quebrantado em nome do Senhor. Por isso a humildade é a qualidade cristã que mais identifica o discípulo de Jesus. Não cabe, é antagônico uma pessoa que se diz servo, discípulo de Jesus, tem um coração prepotente, tem um coração soberbo, não se encaixa muito de ser discípulo de Jesus se tem um coração voltado para a arrogância. Nós estamos vendo hoje muitos cristãos que estão se portando com o coração que não há um fruto do Espírito Santo. Já disseram de antemão lá atrás que um coração humilde é o resultado do fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque quanto mais a árvore está cheia de frutos, mais ela se humilha e dobra assim os galhos para baixo. Por isso, o cristão, quanto mais fruto ele tiver e desenvolver em sua vida, mais humilde ele deve ser. Por isso, em meu coração e no seu coração, nós devemos trabalhar essas características de Cristo. E uma delas é muito claro, é a minha escolha e decisão de ser humilde para viver nesta vida. Você já ouviu essa frase? Você sabe com quem você está falando? Você já ouviu? Você já ouviu o cristão falar, não, eu sou o cara ou a mulher? Um coração que não possui humildade. E eu queria trazer esse estudo para você hoje à tarde. O que é essa autonegação aprendendo na humildade? Porque muitas vezes a gente esquece que ser humilde é uma das características que todos nós deveríamos ter. Quanto mais frutos nós desenvolvemos na nossa caminhada cristã, mais humilde nós seremos na presença de Deus e na presença dos outros. É tão claro isso, que no Antigo Testamento, ou seja, no tempo do Antigo Testamento, a humildade era tida como honra, ser servo do Deus Altíssimo. Por isso, no livro que o salmista, por exemplo, o Salmo 138, versículo 6, e o 147, versículo 6, no livro de Salmo, ensina que o Senhor desprezará o soberbo. Aquele que é discípulo de Jesus tem um exemplo claro em sua vida, ser humilde. Humilde de coração, humilde de atitude, humilde servindo ao Senhor. No livro de Provérbios encontramos grandes lições acerca do valor da humildade. Se você olhar em Provérbios 11:2, é muito claro que Salomão diz que a sabedoria mora com aquele que tem um coração humilde. Salomão ensinou que quem deseja honra antes tem que ter humildade. É tão claro isso que no hebraico, anavak tem o sentido de agachar-se, encurvar-se,
ou seja, cheio de fruto, eu me encurvo na presença do Deus Todo-Poderoso. E é isso que me faz entender que os outros são importantes. E pode contar comigo, porque o meu coração é humilde na presença de Deus e na presença dos outros. Salomão considerava que a humildade era sinal de riqueza e honra. Por isso que você vai ver que os profetas veterotestamentários, eles tinham a humildade e ao mesmo tempo eles sabiam que Deus condenaria a soberba, que não deveria ser soberbo. E é isso que eu queria que você, meu irmão e minha irmã, tivesse o seu coração cheio da humildade, porque esse fruto vai gerar no ciclo de amizade que você vive muitas bênçãos que vai voltar para você. Quanto mais humilde você é, mais você vai ver que Deus vai te honrar e mais as pessoas vão ver que em Cristo está sendo refletido na sua vida e na sua conduta. Os profetas do Antigo Testamento tinham certeza que Deus sempre olharia para cada um de nós e Ele analisaria não a minha aparência, não o meu cabelo, não como eu estou, se eu estou bem, formoso, não. Deus analisa o nosso coração e o nosso coração vamos refletir a Cristo. E esse refletir a Cristo é tão importante, meu irmão e minha irmã, que nós deveríamos viver com humildade. Sabe o que a humildade, por exemplo, nos ensina? Se você tiver o dicionário Aurélio, você vai olhar aí uma definição do que significa humildade. É uma virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Sinônimos: modéstia, pobreza, respeito, reverência, submissão. No grego koineu, que era comum no tempo de Paulo, no tempo de Jesus também, a palavra humildade é tão interessante, se você pensar um pouquinho nisso que eu vou trazer para você, que a palavra do grego para humildade é tapenoitos, da mesma raiz da palavra tapes, que quer dizer tapete. É bem sugestivo essa definição, não é? Porque o que serve o tapete? Para que serve o tapete quando você coloca em casa? A humildade tem que refletir o encurvar na presença do Senhor. Podemos definir, por exemplo, a humildade com algumas coisas, por exemplo, o que não podemos confundir o que não é humildade. Às vezes achamos que certa atitude é humilde e muitas vezes não é. Ou não são certas atitudes que nós identificamos que é humildade. Eu vou dizer alguma delas para você pensar um pouquinho. A humildade não é pobreza. A humildade não é passividade. A humildade não é falsa modéstia. Humildade não é simplicidade. A humildade não é abstenção de alguma coisa. A humildade não é comiseração. Mas Orlando, o que significa tudo isso? Pobreza, de respeito à situação econômica. A humildade não tem nada a ver com a situação econômica. A simplicidade diz respeito ao estilo de vida. A humildade não tem nada a ver com o seu estilo de vida. A passividade é concordar com tudo, o que é certo e errado. Aquele que fica omisso, isso não é humildade. A abstenção é se manter neutro diante de situações que exigem alguma postura. Isso não é humildade. Falsa modéstia é não reconhecer seus próprios valores perante os que fazem elogios sobre nós. Isso não é humildade. Comiseração é autocompaixão, é aquela pessoa que sempre tem dó de si mesma e busca a compaixão dos outros por si mesma. Isso não é humildade. A gente confunde muitas vezes com essas situações que eu coloquei para você. Nós precisamos entender o que é humildade, o que é a definição de humildade para
na nossa caminhada, se portar e realizar a conduta para que o Senhor entenda que nós estamos nos comparando em nossas atitudes com Ele, Jesus. Podemos definir, por exemplo, a humildade como o que, Orlando? A qualidade de ser o que não coloca, o que possui acima de nada e nem de ninguém. Eu tenho e não está acima de ninguém e de nada. Não me considero superior a ninguém. Eu não sou ninguém. Reconhece suas próprias virtudes, mas não as proclama como mérito para obter o que é ou qualquer coisa que seja, e ainda que não concorde com o que é errado, não fere as pessoas. Porém, se isso ocorrer, vai haver perdão. Se tiver a nossa atitude com momentos de humildade, frutífera em nossa caminhada, que parece com Cristo, mesmo que eu não concorde com a atitude do outro, eu jamais vou feri-lo. Isso é ser humilde. Como eu posso adquirir, Orlando, então, humildade? Como é possível adquirir humildade? Eu queria compartilhar com você, naquele texto que nós lemos, em Mateus 11, 28 e 29, você vai ver algumas coisas que ali Jesus estava dizendo sobre humildade. De acordo com Jesus, a humildade se aprende. Está no versículo 29 do capítulo 11 de Mateus. É tão interessante isso que já em Provérbios fala que a humildade começa temendo ao Senhor. E quando Jesus diz, nesse texto que nós lemos, no capítulo 11 de Mateus 28 e 29, ele está dizendo a todos que estavam ouvindo que nós precisamos ter sabedoria e viver uma vida daquilo igual ao que pregamos, igual ao que acreditamos, igual ao que revestimos. Por isso, a lição de Cristo para nós, e nós vamos ver isso com clareza, é tão natural que Cristo reflete na sua vida quando esteve aqui, que ele está trazendo à tona, por exemplo, atitudes como Jacó em Gênesis 38:10, como Davi em 2 Samuel 7:18, em Salomão, 1 Reis 3:7, João Batista em Mateus 3:14, o centurião em Mateus 8:18, Paulo em 1 Timóteo 1:15 e muitos outros. Ele está refletindo em sua atitude esses outros que eu acabei de dizer a você, o que é ser humilde. O que é dar exemplo de humildade, você aprende com Cristo, mas eu quero tomar como Cristo o exemplo máximo dessa humildade. E é tão claro que em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, você vai olhar que Jesus está dizendo o seguinte: aprendei de mim. Eu e você devemos aprender o que Cristo nos ensinou, que a humildade deve estar refletindo o que essas vozes nos dias atuais têm dito a todos nós. Algumas frases que você ouve que não estão em sintonia com o Evangelho e não estão em sintonia com Cristo. Eu vou só dizer algumas delas. Por exemplo, dizem: você é filho do rei, tem que ter o melhor dessa terra. Jesus era rico, então você tem que ser rico, próspero. O crente não vive na miséria, entre outras tolices que você ouve, nada se compara com o que Jesus está dizendo em Mateus 11, 28 e 29. Quando olhamos sob a perspectiva dos nossos dias, será que todas essas vozes que a gente ouve, dessas palavras que eu acabei de dizer a você, como você é filho do rei, Jesus não pode deixar você viver na miséria, essas vozes que você ouve, será que são verdades? Será que estão em sintonia com o Evangelho de Cristo? Não, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos aprender, como Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. É a fé que eu tenho em Jesus
me faz entender que eu preciso ter humildade. Eu aprendo de Jesus para viver nesta terra. É tão interessante isso, que a natureza humana, por exemplo, tem a tendência de não ser humilde. Por isso você ouve essas palavras. Você sabe com o que você está falando? Você sabe quem eu sou? E muitos cristãos às vezes estão dizendo essas palavras. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos ser mais humildes, porque será uma batalha dia após dia, a minha humildade lutando com a minha soberba. A minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã, não é difícil hoje você lutar consigo mesmo, de você ouvir essas vozes nessa vida? Olha, você é filho do rei, você tem que ter prosperidade, você não pode mendigar, você tem que ser próspero. E a gente olha para Jesus e começa a imaginar o filho do rei, o Senhor da minha vida, veio em uma manjedoura, morou em uma manjedoura, ele se esvaziou de si mesmo, veio e teve uma morte das piores da época, que era uma morte de cruz. E ele me ensinou o que é ser humilde. É tão interessante isso, que Paulo diz em Romanos capítulo 12, o verso 16. Olha o que Paulo diz. Isso está na visão do original, na visão grega da Septuaginta. Diz assim, lá no capítulo 12, versículo 16 de Romanos: o mesmo uns para com os outros, tendo em mente não as coisas elevadas, tendo em mente, mas para os humildes, sendo conduzidos. Não sejais sábios junto a vós mesmos, a ninguém pagai mal por mal. Isso dá a entender duas coisas fundamentais quando você segue a Cristo. Aquele discípulo de Cristo tem que estar com o coração cheio da humildade. Mas duas coisas são fundamentais nesse texto de Romanos capítulo 12, verso 16. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você neste versículo é que nos faz entender, no versículo 16 do capítulo 12 de Romanos, que nós temos uma tendência natural para a ambição de coisas grandes. Não é errado sonhar, não é errado buscar, não é errado tentar realizar. Mas a ambição nas coisas grandes, muitas vezes tiram o nosso foco do que é correr atrás de Cristo. A segunda coisa desse texto de Romanos, versículo 16, é que a primeira é a ambição natural. E a segunda é as ambições que nos trazem falsa inteligência. Sabe, é um esforço, muitas vezes, difícil demais. A vida cristã, para ser humilde, requer a sua escolha, requer sua decisão para viver uma vida diferente. Para ser humilde, e humilde de coração e de mente. Podemos concluir nesse texto que ser humilde não é tão simples e fácil como poderíamos pensar. É uma tarefa difícil e exige uma coisa fundamental: renúncia. Renúncia de si mesmo, porque nós temos a índole e a tendência a inclinar para os nossos caprichos pessoais, de não ser tão humilde assim. Por isso eu chamo a sua atenção, meu querido, de uma forma positiva. Aprenda com Cristo. Seja humilde como Cristo. Nós precisamos entender que o verdadeiro cristão, sendo discípulo de Jesus, vai caminhar nessa terra, se inclinando como fruto e sabendo que toda a honra é de Jesus. Ele foi humilde até o fim. E eu quero parecer com ele. Eu sei que você quer também. Por isso eu trago esse estudo para você essa tarde, naquele texto que nós demos de Mateus 11, 28 e 29. Que são momentos que nós precisamos entender que o
o que um crente humilde faz? Primeira coisa, características de um crente humilde. Aquele que, como disse Jesus naquele versículo que nós lemos, 29 do capítulo 11 de Mateus, tomai sobre vós o meu jugo. Como era o jugo de Cristo? É leve. Sabe por que é leve? Porque ele morreu na cruz e levou o que eu deveria pagar, o que você deveria pagar. E ele levou para nos deixar mais leves. E quando nós levamos esse jugo que é suave, aquele jugo que Cristo levou na cruz, eu estarei pronto para aprender dele. Por isso ele fala, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Começamos com uma qualidade mais importante que denota o crente humilde. Sabe o que nós devemos entender? O que é muito difícil no meio cristão, por exemplo? O crente humilde deve estar alguma coisa que muitas vezes não aprendemos. Ouvindo. Sabe? Mostrando. 4 coisas que nós devemos fazer mostrando a nossa humildade. Primeiro, mostrando que nós aprendemos de Jesus. Levando à prática aquilo que Jesus nos ensinou. Pelo exemplo e falando. Por isso, se Cristo disse aprendei, então é certo que uma das formas de aprender é ouvindo, já que uma das formas de ensinar é falando. Ouvir é uma tarefa muito difícil. Ouvir é uma tarefa que falta muito para os nossos dias de hoje, século 21, em nossas igrejas. Nós precisamos estar prontos para ouvir o que Deus tem a nos ensinar, a que um irmão tem a nos ensinar, a que um professor tem a nos ensinar. E por isso, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, lá na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 19, ele diz assim, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se. Nós temos uma péssima mania, muitas vezes, eu não sei você, mas eu tenho essa péssima mania, de falar quando deveríamos nos calar e de calar quando nos deveríamos falar. E é isso que a humildade nos traz. O crente humilde faz, primeira coisa, é ouvir. Segunda coisa, é falar. Porque eu posso trazer a humildade através do ensino para alguém e aprender de alguém. Sabe o que Jesus tem mostrado para todos nós? É que ele sempre falou com mansidão no coração. A própria palavra de Cristo é isso. O próprio apóstolo Paulo diz isso. O crente que está na escola da humildade aprende que deve falar com o seu irmão com mansidão. A mansidão é para não ofender o outro. E a humildade é para não se dar por ofendido. Isso também aprendemos, sabe com quem? Com Cristo. É Cristo que é o nosso exemplo de aprendizado. Sabe que o crente deve ser humilde de um tal jeito que nós devemos aprender também com Sócrates, porque ele tem a nos ensinar 3 filtros que muitas vezes a gente acaba perdendo a estribeira e não age com humildade. Se você olhar em Efésios 4, 29, você vai ver muito claro isso, que Paulo está dizendo que o cristão deve expressar nas suas atitudes graça e edificação. Por isso a palavra deve ser uma palavra que edifica. O que você ouve tem que ser coisas que edificam, porque uma palavra que nós expressamos muitas vezes, que são palavras imorais às vezes, não edifica ninguém. A humildade tem que ser para ouvir e para falar no momento certo. 3 peneiras que Sócrates nos ensina para entender
que palavras que quando chegam até mim, eu devo aprender. A primeira peneira, aquilo que eu estou ouvindo é verdade? Quem está falando para mim merece crédito? Essa é a primeira peneira. Segunda peneira, essa expressão que chegou até mim, essa palavra que eu ouvi, é verdade? Ela tem bondade ou não? O que essa palavra reflete daquilo que eu estou ouvindo? Está chegando para mim. Essa palavra é verdade? Não é verdade? Se é verdade, é boa? Não é boa? Se é boa, tem utilidade para mim? O que eu posso fazer com ela? Se isso vai trazer dor, sofrimento, para-se aqui. E eu tenho que aprender que a humildade vai passar por essas três peneiras: verdade, bondade e utilidade. Por isso, a caminhar com humildade, eu tenho que ter o coração jorrando bênção. Palavras de bênção, porque Tiago diz, não pode sair da boca de alguém palavra de bênção e palavra de maldição. Tudo que você caminhar em sua vida tem que ser coisas que refletem bênção. Então tudo que a gente vai expressar com a nossa qualidade de vida como humilde, eu devo expressar trazendo bênção e edificação. Não cabe um cristão que tem o reflexo de Cristo viver uma vida como aquilo que eu ouço. Talvez é verdade. Não, não é verdade. Mas mesmo assim eu vou falar. Eu vou prejudicar, tá? E isso que eu estou ouvindo vai ter um reflexo lá na frente? Vai. Então eu vou falar e não estou nem aí com o que vai acontecer. Sabe o que é isso? Falta de humildade. O crente humilde não vive numa vida que é falsa humildade. Ainda pior do que a falta de humildade é a falsa humildade, que leva a pessoa a se sentir orgulhosa de estar agindo de modo humilde. É tão interessante que isso é um pecado que o diabo tem trazido no coração de muitas pessoas que se acham humildes. Sabe o que é? Um coração orgulhoso. Todo cristão deve viver a sua vida com um coração cheio da humildade, mas com a realidade de quem ele é. Eu não consigo ser humilde todo o tempo. Eu, Orlando, não sei você, eu preciso sempre estar debaixo da graça de Jesus, para que ele me ajude a ser mais humilde, porque senão eu tenho a tendência de ser orgulhoso. E ser orgulhoso é um teste, muitas vezes, que me faz estar longe da visão de humildade. Porque se eu sou orgulhoso, às vezes, eu acabo agindo esnobando alguém, eu acabo agindo com desprezo de alguém. As pessoas muitas vezes falam coisas para mim, não, esse não sabe nada, eu não quero ouvir o que ele está ensinando, nossa, esse aí falando. Eu tenho que ser mais humilde. Eu posso aprender sempre com muitas pessoas. Por isso a nossa vida cristã deve caminhar para longe do orgulho. Como Cristo nos ensinou, ser humilde se faz necessário. Tem muito pastor que não é humilde. Tem muito missionário que não é humilde. Tem muito irmão em Cristo que não é humilde. E tem muitas pessoas no mundo que às vezes a gente critica, mas são mais humildes do que muitos pastores. Vamos ser mais humildes. Vamos caminhar mais na humildade. Vamos deixar o orgulho para trás. Vamos viver uma vida mais de santidade, da humildade que Cristo nos ensinou. Eu acho muito interessante que você pode testar se uma pessoa humilde ou não, sabia? Como, Orlando, eu posso testar? Olha uma marca que você pode trazer para testar se uma pessoa é orgulhosa ou é humilde. Quando você se relaciona com essa pessoa, pergunta a opinião dela sobre um determinado assunto.
Veja se a resposta dessa opinião está voltada mais para a visão presunçosa ou para uma visão que traga o egocentrismo dela. Se essas duas visões estão na resposta, você pode identificar se ela é uma pessoa orgulhosa. Agora, se você vê que a resposta dela está direcionando sempre para alguém, ou para Jesus, ou para alguém que ensinou, você vai entender que ela está no caminho da humildade. Por isso, eu queria que você respondesse essa pergunta para mim. Se eu fizesse essa pergunta para você hoje, eu vou fazer uma pergunta simples, básica. E eu queria que você pensasse comigo nessa resposta. Se Cristo voltasse hoje para estar com você, tivesse um encontro com você neste momento, o que ele expressaria sobre o seu coração? O seu coração seria humilde ou orgulhoso? Faça um autoexame da sua vida e comece a pensar: as minhas atitudes agradam a Jesus? Ou as minhas atitudes agradam mais ao outro? Pensa sobre isso. Será que a minha vida, a sua vida, tem refletido Cristo que se entregou e morreu na cruz? Ele não se preocupou de ter carro do ano, ele não se preocupou de ter telefone último tipo, ele não se preocupou de ter uma linda casa, não. Ele queria estar servindo a Deus. E os resultados que Cristo teve, ele cumpriu a trajetória dele em humildade. Ele foi em silêncio para a cruz. Tudo que alguém fizer contra você, entregue no altar de Jesus com humildade no coração. Peça para que Jesus o abençoe. Tira esse engano no coração dele. Não traga uma palavra dizendo assim: Senhor, seja justo com ele porque ele me machucou. Não, não. Tenha um coração de entender que Cristo é que pode trazer a justiça do jeito dele. E a humildade de Cristo vai ser amor, compaixão, misericórdia. Se você olhar os resultados que a humildade traz, por exemplo, você vai entender que, por exemplo, o Salmo 138, versículo 6, diz que a humildade atrai a atenção de Deus. Não é interessante isso? Ser humilde, você agrada a Ele. Se você olhar o Sermão do Monte, por exemplo, em Mateus 5, capítulo 5, versículo 3, diz que a humildade, que a bem-aventurança, humildes de espírito, nos traz a entender que nós teremos bênção. Jesus prometeu para nós, lá no versículo 29 do capítulo 11 que nós lemos, que trará a humildade descanso para nós. Porque quando alguém te machuca, está machucando primeiro a Cristo. Aquele que te persegue, está perseguindo primeiro a Cristo. Aquele que por injustiça está trazendo coisas ruins para você, haja com humildade. E você vai ver as bênçãos que você vai ter, os resultados da sua humildade. Para concluir, meu irmão e minha irmã, aprender sobre humildade deve trazer a compreensão de ser discípulo de Cristo. Trabalha no seu coração, é uma escolha sua de ser humilde. Porque se você praticar a humildade, você vai atrair a atenção de Deus para você. E você terá bênçãos sem medida. Tira do seu coração aquele coração orgulhoso e traga para o seu coração o fruto da humildade. Olhe para Cristo sempre dizendo: Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser diferente, me ajuda a essa luta que eu tenho contra o orgulho, contra o meu coração,
que eu possa sempre ouvir mais o Teu Espírito e falar coisas que agradam, que edificam. O intuito desse estudo, meu irmão e minha irmã, esta tarde, é que nós tenhamos mais servos e servas humildes, porque existem muitos servos e servas que não são humildes. Muitos não conseguem ouvir uma palavra e simplesmente ficar quieto. Não, tem que dar a última palavra. Quantas vezes eu ouvi muitas coisas e eu tive vontade de falar, mas o Espírito Santo de Deus disse para mim: seja mais humilde, ouça um pouquinho mais, ore por essa pessoa, entregue ela no altar de Jesus. Sabe que muitas vezes a humildade vence batalhas, a humildade derruba muitas muralhas e a humildade te dá pontes de relacionamentos, porque age no perdão. Por isso, ouça mais, fala o que edifica e abençoe vidas em nome do Senhor. Eu espero em nome de Jesus que esse estudo de hoje sobre a humildade tenha trazido no seu coração o desejo de procurar ser um pouquinho mais parecido com o Senhor. Humildade, o exercício da autonegação. Eu preciso olhar mais para o outro e menos para mim. Mais para Cristo e menos para mim. Que o Senhor Jesus nos ensine a ser mais humildes e menos soberbos e orgulhosos. Espero que em nome de Jesus você cresça em estatura e conhecimento como eu estou buscando crescer, para a honra e glória de Jesus. Eu não sou ninguém para te ensinar sobre humildade, mas aprenda com Cristo. A humildade dele nos faz igrejas saudáveis, discípulos reais, servos do Altíssimo, e menos orgulhosos nós seremos se praticarmos o que Cristo nos ensinou. Por isso, quando você olha para versículos 28 e 29 do capítulo 11 de Jesus: vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar por você agora. Muito obrigado pela fidelidade que você me dá de entrar até o seu lar e de levar mais esse estudo sobre humildade em Cristo Jesus. Ore comigo agora, por favor. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me concede a estar estudando um pouquinho da sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Nos dá um coração humilde, Senhor, manso, servos verdadeiros do Senhor, porque nós queremos aprender contigo, Jesus. Nos ajuda, Pai, quando o nosso coração for soberbo, que o Senhor venha nos ensinar. Quando o nosso coração for orgulhoso, quando os nossos lábios forem falar coisas de ser orgulhoso demais, que o Senhor freie a nossa língua e que nós possamos abençoar mais, edificar mais e trazer mais unidade e mais comunhão. A última palavra, Pai, não deve ser a minha. A última palavra deve ser a do Senhor, para nós crescermos igual ao Senhor que nos ensinou. Obrigado, Jesus, por esse momento. Abençoe esses meus irmãos que estão comigo esta tarde de sexta-feira e que eles cresçam no coração humilde e que eles perseverem na fé em Jesus. Em nome de Cristo, Pai, que eu peço que esse exercício que nós estamos tentando fazer de autonegação seja um exercício que nos leve à cruz da humildade. Obrigado, Jesus, por esse momento. E eu agradeço por estar com esses teus filhos junto comigo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso,
e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar até o seu lar e trazer esse estudo sobre humildade, que tenha sido proveitoso para você, que você cresça nisso, como eu também estou tentando crescer na humildade em Cristo Jesus. Espero você amanhã às 19 horas para uma palavra que Deus tem para nós, também no domingo às 9h30 da manhã. Espero você também para nós adorarmos a Deus. Muito obrigado mais uma vez por você compartilhar comigo esse momento precioso seu. E eu espero em nome de Jesus que a tua casa esteja protegida por Jesus, que a tua família também. Deus abençoe, compartilhe essa live, por favor, para que outras pessoas, sendo cristãos ou não, aprendam a ser mais humildes na presença de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração e que a graça de Jesus os acompanhe nesse final de semana cheio da graça e da proteção de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome do Senhor.